Você quer saber qual é o tipo de meditação que eu mais recomendo, seja para quem está começando agora ou para quem já pratica há algum tempo? Então assiste esse vídeo que eu vou te dar essa dica de hoje. Qual a meditação que eu mais indico para quem quer melhorar a sua atenção plena e aprofundar de verdade no autoconhecimento? Áudio Zen. Meus ouvintes, minhas ouvintes, estamos aqui de volta e dessa vez, como eu tinha prometido, eu vou continuar o assunto do último vídeo, que foi o problema da meditação guiada, te manter aí numa zona de conforto, onde você fica estagnado e não progride, né, no seu treinamento da atenção plena e do autoconhecimento. Bom, se você não assistiu esse último vídeo, então eu recomendo fortemente que você assista. Basta procurar aqui no meu canal, nessa série de vídeos do Áudio Zen, que você vai encontrar facilmente esse vídeo sobre a meditação guiada, né? E antes de começar esse conteúdo de hoje, você já sabe, né? Faz a sua inscrição aqui no canal, me segue nas redes sociais, você já sabe como é que faz isso, é só procurar no Instagram, meu nome, Gustavo Mockusen, ou no YouTube, é só clicar, se inscrever, ativar as notificações para receber os novos vídeos. Isso é importante porque é uma espécie de retorno, de feedback que impulsiona esse trabalho aqui de promover conteúdos, ok? Então, já sabe, faz a inscrição aqui e se achar que o conteúdo desse vídeo é legal, compartilha com mais pessoas, com mais 2 pessoas pelo menos, para que esse conteúdo possa ser aí divulgado, difundido, né? Muito bem, então se a meditação guiada é uma meditação que vai te deixar ali, vamos dizer assim, numa zona de conforto, se você permanecer ali para sempre, né? Qual é a meditação que eu recomendo, que eu indico e principalmente que eu também pratico? E esse é um detalhe importante. Eu estou recomendando uma coisa que eu conheço. Eu estou repassando um conteúdo, um conhecimento que eu mesmo experimentei. Eu acho isso fundamental quando se fala em autoconhecimento. Por mais que eu saiba que muitas vezes o que dá certo para um pode não ser muito indicado para outra pessoa, por mais que eu saiba disso, mas quando o assunto é meditação, vamos pensar o seguinte: é um conhecimento milenar. No caso da meditação budista, que é naturalmente a minha escola, que é a minha praia, tem 2.500 anos. Então você há de convir comigo que nada dura 2.500 anos sem algum fundamento muito sólido. Então eu estou absolutamente convencido de que, sei lá, para 95% das pessoas essa técnica vai dar certo. Gustavo, e os outros 5%, né? Que é claro que eu estou aqui inventando esse número, né? Mas eu realmente acredito que seja alguma coisa mais ou menos do tipo, tá? O restante, sei lá, porque às vezes tem alguma questão muito particular, tá? Por exemplo, está passando por um momento de pico, né, de uma crise psicológica ou um momento extremamente agudo de depressão, de ansiedade. Então, realmente, nesses casos, é até preciso que se tenha uma orientação de perto, uma orientação médica, às vezes até medicamentosa. Mas esse é um grupo minoritário. Para a grande maioria das pessoas, essa técnica vai funcionar. E que técnica é essa? É a técnica da observação não reativa da própria realidade, da realidade interna e a realidade que nos cerca. Eu vou contextualizar melhor para você entender. Quando nós sentamos para fazer o exercício de meditação, o que nós estamos fazendo basicamente é desenvolver, é cultivar uma postura que não é a postura condicionada que nós repetimos no nosso cotidiano, né? Que geralmente nós estamos no chamado
piloto automático no cotidiano, com ações mecânicas condicionadas e reagindo aos estímulos, reagindo aos desafios que vamos encontrando, enfim. Só que a meditação, cara, é o cultivo de uma postura extremamente oposta a essa postura condicionada. É uma postura lúcida, menos reativa e mais responsiva. Ou seja, a gente vai dar respostas lúcidas no lugar de mera reatividade. E qual é o fundamento desse cultivo? Acho que essa parte é muito importante de se entender. Aliás, o termo meditação, né? A palavra em português meditação, essa tradução, né, para as línguas ocidentais, inclusive para o inglês, como meditation, essas traduções vieram do termo original que o próprio Buda utilizava há 2.500 anos atrás no dialeto Pali, que era um dialeto falado no norte da Índia. E o termo original que ele usava para descrever a meditação era bhavana. E bhavana significa literalmente cultivo. Bhavana era um termo agrário usado naquela época para descrever a preparação, o plantio e o acompanhamento da colheita. Então é um cultivo. E o Buda usava esse mesmo termo para se referir ao que nós chamamos de meditação. Então a meditação é um cultivo de uma postura. E esse cultivo está baseado exatamente na diminuição do nosso impulso reativo. Eu chamo esse impulso reativo de impulso límbico reativo para o apego ou para a aversão. Por que límbico? Porque muitas vezes esse impulso ele é ancestral, ele vem de uma região em nós muito antiga, de um condicionamento do tempo que nós éramos homens das cavernas. Sim, naquele tempo, naquele momento, na construção dos nossos sistemas cerebrais, neurais, que eu não vou entrar aqui em detalhes porque isso é outro papo, mas nesse momento ficou, digamos assim, ficou bem enraizado em nós, basicamente, 2 comandos de sobrevivência, 2 posturas, que são: persiga a sua caça e fuja do predador. Ou seja, apego e aversão. Fuga e perseguição. E esse comando binário, vamos chamar assim, ficou gravado em nós. É o nosso instinto básico de sobrevivência. Só que quando esse instinto básico, né, do chamado mecanismo de luta-fuga, ou ainda dor-prazer, quando esse mecanismo binário básico está extremamente ativado, ou ainda funciona de uma forma meio que inconsciente e mecânica, o problema é que nessa situação a gente dispara o mecanismo de uma forma exacerbada e isso gera muito sofrimento em nós e nas pessoas que estão ao redor. E aí vem a ansiedade, porque a ansiedade é o fruto, é a consequência natural da sensação de falta de controle da ambiência, vem o medo, vem a irritabilidade e as emoções negativas que surgem a partir dessa postura muito armada. Então a meditação, fundamentalmente, num primeiro olhar, ela significa o abaixamento dessa tendência, desse impulso reativo ancestral em nós. E quando a gente consegue fazer isso, quando nós sentamos, né, alinhamos a coluna, respiramos da forma correta, a gente vai começar a ver esse mecanismo funcionando e o quanto isso poderia ser, digamos assim, melhorado em nós. Você está me entendendo? Então, a meditação é um processo, primeiro, de observação não reativa. Nós sentamos numa postura, seguindo uma técnica, para começar a observar os processos que acontecem em nós e também na realidade, e óbvio, do nosso encontro com essa realidade, né? Porque são coisas inseparáveis. Depois da observação não reativa, a gente começa a abrir os olhos e a compreender melhor os mecanismos de causa e efeito. Ou seja, como é que nós estamos criando em nossa cabeça
as bolhas mentais, os personagens, as ansiedades. E como é que os fenômenos também estão interagindo com a gente. Ou seja, de uma forma ou de outra, nossa compreensão de causa e efeito vai melhorando. E a partir dessa compreensão, dessa lucidez alargada, vem a ação lúcida. Eu costumo dividir, em três pilares esse treinamento: observação não reativa, compreensão de causa e efeito e ação lúcida. Mas é claro que tudo isso também acontece ao mesmo tempo. Você vai observando, você vai compreendendo, você vai retificando a sua postura de ação, e isso vai alimentando mais observação, mais capacidade de compreensão e assim por diante. É um ciclo que vai ali funcionando meio que junto. Você está me entendendo? Então, a meditação é o cultivo dessa postura, de uma postura que vai trazendo mais lucidez e menos reatividade. E aí fica claro por que a meditação guiada vai te limitar nesse processo, Exatamente porque ela não te dá muita margem para você trabalhar esse conteúdo que eventualmente vai emergir dentro de você. Conteúdo de padrões antigos, conteúdo de padrões condicionados, às vezes alguns traumas também vão emergir, enfim. Agora, a grande questão permanece. Qual é a técnica que é utilizada para realizar esse tipo de meditação? E aí eu vou te dar uma dica. Não sei se você sabe, mas aqui no YouTube eu tenho um vídeo, aliás são 2 vídeos, como praticar meditação. Então, se você acessar esse conteúdo aqui, que já está gravado e pronto no meu canal do YouTube, você vai aprender a técnica de meditação passo a passo. Desde a postura física, que é muito importante, porque o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, eles não estão separados. Isso quer dizer que colocar o corpo numa postura, você também coloca a mente numa postura semelhante e vice-versa. Mas enfim, você vai aprender desde a postura física, passando pela respiração, que é muito importante. Eu diria que a parte talvez mais importante de todo o processo é aprender a respiração visceral abdominal, a respiração em que você vai utilizar essa região do baixo abdômen, do baixo ventre, de uma forma bem ativa no processo. Basicamente é assim: você inspirou, a região do baixo ventre, do abdômen, expande suavemente. Você expirou pelo nariz, essa região do baixo ventre contrai suavemente. Então, quando você coloca a sua atenção, quando você ancora, usa essa âncora na respiração, no seu processo, o resultado é que você abaixa a sua reatividade. Dentre inúmeros fatores que estão contribuindo para isso acontecer, é porque essa região, a região do baixo ventre, das vísceras, e daí o nome respiração visceral, mas essa região visceral, ela é muito irrigada pelo sistema nervoso autônomo, que está intimamente conectado com as nossas redes neurais mais antigas, mais inconscientes, que estão ali no cérebro límbico e no cérebro reptiliano, que são estruturas, vamos chamar assim, mais internas, mais fundamentais do nosso cérebro. Eu não vou entrar em detalhes disso hoje. Inclusive, cara, essa respiração profunda, visceral, abdominal, é a respiração que a gente faz quando está em sono profundo. Ou então quando um bebezinho está dormindo, respirando, Olha para você ver, a barriguinha estufando, contraindo, tá? E essa respiração, ela meio que se comunica com as nossas estruturas cerebrais mais profundas, dando o seguinte recado: olha, tá tudo ok, tá tudo legal, não existe nenhuma ameaça, nenhum perigo, e por isso esse mecanismo de reatividade pode ficar baixo, atenuado. Então, grosso modo, seria esse o esquema da interferência dessa respiração com os nossos estados internos. Claro que tem muito mais por trás disso, tem toda uma questão de
ativação de certas redes neurais, né? Nós temos uma rede neural chamada de default ou padrão, que é a rede neural do nosso modo automático, né? De agir no dia a dia, condicionado. E quando nós meditamos, nós ligamos uma outra rede, um outro tipo de conexão neural que é incompatível com esse modo default, padrão, mais inconsciente, mais automático, e os dois não funcionam ao mesmo tempo, essas duas redes neurais. Então, existem outros fatores mais profundos, mais sutis, bioquímicos inclusive, que surgem na prática da meditação. Mas o mais importante que você entenda é que a meditação é um cultivo de uma postura tanto física quanto mental, porque os dois são inseparáveis, e esse cultivo resultará numa forma diferente de se posicionar frente ao mundo. Os desafios do mundo não cessarão. As questões individuais, os problemas, eles continuarão a acontecer. Inclusive isso joga por terra aquela imagem de quem medita, uma pessoa que está imune, né? Que está levitando, fiquei zen. Não tem nada a ver isso. Pelo contrário, a palavra zen, a tradução de zen, né? Que vem do chinês chang, que vem do sânscrito dhyana e do pali jhana, mas toda essa tradução em jhana significa meio que estar desperto na realidade, é um estado de despertar, é como se eu estivesse acompanhando a realidade acontecendo dentro da própria realidade e com lucidez. Então, o Zen, budismo, é exatamente a arte de se manter acordado, desperto na realidade, lidando da forma mais adequada com os desafios que vão surgindo. Então a meditação não significa uma fuga da realidade. Pelo contrário, significa que nós estamos mais preparados para lidar com ela. Então fica essa grande dica, assista esses 2 vídeos aqui no meu canal do YouTube para você aprender a técnica e pratique essa técnica. Porque só a prática vai te dar a experiência pacificadora, cara. E isso aí eu posso falar. Uma experiência de pacificação, de diminuição do conflito tanto interno quanto o conflito com a realidade, com as pessoas, né? Que vai surgindo a partir dessa equilibração. Equilibração entre aquilo que brota em nós, os impulsos límbicos, os impulsos ancestrais, a reatividade condicionada, o equilíbrio disso com uma nova postura mais acertada, mais ponderada. O termo correto é equânime, uma postura equânime, que vem de equanimidade. Equanimidade é um outro termo muito presente nos ensinamentos milenares do budismo, tá? Essa equanimidade representa o famoso caminho do meio, que todo mundo fala do budismo, né? Mas a equanimidade, ou seja, nem tender ao apego, ao agarramento, nem tender à fuga, à aversão. E também não é essa neutralidade passiva que alguns possam imaginar, né? Não é bem essa neutralidade onde eu fico passivão ali em cima do muro, meio bocó, vendo as coisas acontecendo e não tomo partido. Não. Essa equanimidade é uma postura lúcida, uma postura que vai inclusive se adequando na medida em que a realidade vai se transformando, porque a realidade não é estática. E isso significa que a nossa equilibração tem que acompanhar essas mudanças. É tipo andar de bicicleta. Lembra daquele exemplo que eu dei no vídeo anterior? É a mesma coisa. O equilíbrio ao se andar de bicicleta é dinâmico, não é estático. Você tem que manter o equilíbrio a cada pedalada, a cada movimento. Ele tem que ser mantido e sustentado. Ou, se preferir,
da prancha de surf. Cara, quando você vai surfar uma onda, o equilíbrio ali é também dinâmico. Ele tem que acompanhar aquele flow, aquele fluir da própria onda de energia. No caso, a onda do mar. Então você vai acompanhando aquele pulso de energia, se equilibrando nele, fazendo ali os movimentos necessários, ok? E pega a onda. É a mesma coisa da meditação e da nossa atuação na realidade, uma atuação que vem dessa postura equânime. Então é essa equanimidade, uma postura absolutamente dinâmica, desperta, porém equilibrada no meio da realidade. Eu acho que deu para sacar como que a meditação guiada empobrece, reduz e limita esse processo. Eu sei, mais uma vez, que a meditação guiada pode ajudar muitas pessoas em determinadas fases da vida. Às vezes alguém está tão ansioso, mas tão ansioso, que não vai conseguir acompanhar a respiração. Eu sei disso. Mas o ponto central não é condenar a meditação guiada, é reconhecer que se ela tem um uso, esse uso é limitado. Esse uso deveria ser por um tempo limitado em uma situação bem específica. E que na outra parte do tempo você deveria experimentar essa prática mais viva, mais desafiadora, inclusive, que é a meditação do autoconhecimento da atenção plena. A meditação que vai te proporcionar uma postura bem mais, vamos chamar assim, mais real, sabe? Mais real, porque ela vai acompanhando aquilo que está acontecendo, você vai testemunhando o que está emergindo em você, igual pegar uma onda no mar. Você está ali no mar, olhando que onda que está vindo, se é pequena, se é grande, se ela vai quebrar antes, depois. E aí quando a onda vem, aí você tem que pegar, nadar, entrar na onda, subir na prancha. É a mesma coisa. Essa meditação te dá essa clareza do que está acontecendo. Muitas vezes no começo do processo você vai olhar para tudo isso e vai aprendendo, né? Você não vai chegar e vai pegar uma onda de cara. Também na meditação você não vai chegar e vai meditar 1 hora limpa. Não, você vai ter alguma dificuldade no começo, o que é muito normal. Agora, é nessa dificuldade que você vai aprender a forma mais eficiente para se equilibrar no processo. Então, é o que eu digo, o processo do autoconhecimento, ele começa com essa urgência de se ver, de se olhar e de se reconhecer com as imperfeições que nós temos, com as nossas questões mundanas, questões concretas de relacionamento, com os problemas do dia a dia, está tudo incluído. E aí, com esse olhar até mais paciente, mais abrangente, e não é condescendente, ou seja, você não vai ficar alimentando as posturas condicionadas, mas você está reconhecendo por um tempo, e muitas vezes você vai levar algum tempo para interferir, para provocar uma mudança consciente, mas faz parte também. Mas enfim, o fato é que esse processo é vivo. É um processo que vai te dar assim uma clareza daquilo que você é. E é nessa visão, é nessa clareza que surge a possibilidade real de transformação. Ou seja, meus ouvintes, minhas ouvintes, o que eu estou dizendo é que o processo da meditação que eu mais recomendo é essa meditação que se chama, na tradição budista, Zazen. Za é sentar. E Zen, eu já expliquei o que é estar desperto, né? Então é um sentar acordado, desperto. É essa meditação chamada de Zazen, baseada na estabilização e desenvolvimento da atenção plena, conjugada com a respiração visceral abdominal. Essa meditação ela vai provocar um abaixamento da reatividade límbica,
que é responsável por ansiedade, por medo, por insegurança, etc., né? E vai provocar gradualmente, naturalmente, uma organização interna, uma ordenação da energia interna, e cujo cultivo vai transformar naturalmente também as nossas posturas, que antes eram desequilibradas, desproporcionais, em posturas mais equilibradas, mais equânimes, né? Sacou a palavra equanimidade, né? A palavra original em Pali é upeka. Upeka significa estar na presença de algo sem estar preso por isso, agarrado naquilo. Muito bem, então é essa meditação que eu recomendo, que eu pratico e que há mais de 20 anos eu venho compartilhando com aqueles que estão a fim de aprender, né? Acho que essa é a coisa que eu faço e que me dá mais sentido de realização. Com certeza, é poder compartilhar um pouco que eu sei, mas compartilhar essa prática de verdade com todo mundo que quiser vir praticar junto. Acho que foi o meu vislumbre pessoal de como eu poderia efetivamente contribuir para uma realidade melhor. Não só a minha própria realidade, que é fundamental isso, né? Nos tornarmos melhores, pô. Eu acho que todo mundo aqui nessa vida quer melhorar, né? Mas também a realidade coletiva. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? E espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se gostou, compartilha com mais 2 pessoas, tá? Para esse conteúdo poder circular e mais pessoas terem acesso a essa informação. E não se esqueça de assistir esses vídeos, se já não assistiu, aqui no meu canal do YouTube, onde eu ensino a técnica passo a passo e você vai aprendê-la desde a postura física até a postura mental, o que fazer com os pensamentos, o que fazer com as emoções que brotam. E aí você pode praticar então diariamente. Eu recomendo aí uma prática inicial. Começa com 10 minutos, vai para 15, depois para 20, chega em meia hora. 30 minutos é um tempo bacana. Se você conseguir manter uma prática diária de 30 minutos de meditação, poxa, nossa, você vai ver uma transformação. Mas não pratica uma semana só não, pratica no mínimo 3 meses. Sim, no mínimo 3 meses para você entender o processo. Agora, quanto tempo eu faço isso, Gustavo? Por quanto tempo? Cara, é a vida toda. Eu acho que quanto mais você praticar, mais você vai aprofundar e se conhecer. É necessário. Eu tenho mais de 20 anos de prática e nunca parei e nunca vou parar, porque é isso que me dá a sustentação dessa equilibração diária. E outra coisa, o horário mais indicado que eu costumo recomendar é pela manhã. Acordou mais cedo um pouquinho, né? Lava o rosto e medita antes do café da manhã, antes de tudo. Por quê? Porque você está com a mente limpa dos condicionamentos diários. Você não entrou ainda naquela mecanicidade do dia a dia, do trânsito, do trabalho, etc. Então você está aproveitando o seu estado mental mais limpo, recuperado do sono e ainda não envolvido nessas rotinas mecânicas. Acordou, lava o rosto, acorda meia hora mais cedo e pratica a meditação. Ok? Comenta esse vídeo, me conta qual é a sua experiência com a meditação, né? Se você já praticava esse tipo de meditação, se você vai praticar, deixa seu comentário aqui embaixo que vai ser uma alegria poder responder dentro do possível. Ok? Meus ouvintes, minhas ouvintes, um grande salve para vocês, muita paz, muita saúde para você, para sua família, para os seus amigos, que você possa praticar meditação, fazer essa experiência, que você se permita viver essa transformação de verdade e não só ficar apenas nos livros ou ouvindo falar, que você possa experimentar isso, ok? E até o nosso próximo vídeo aqui do Áudio Zen.